noite, seja muito bem-vindo a mais um Histórias de Sucesso. Se você é obstinado pelo seu propósito, esse podcast é para você. Eu sou a Maria Ângela Tavares de Lima e é um prazer ter você aqui comigo. Olha só, já curte, compartilha, inscreva-se no canal, ativa as notificações porque tem conteúdo novo todos os dias. Hoje é um dia muito especial, aniversário da nossa querida Cidade Azul, e eu tenho a honra de receber para comemorar dois dos maiores empresários do Brasil e que são de Rio Claro. Tenho a honra de conversar hoje com o Expedito Arena, Altino Cristofoletti. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começar aqui, Altino, boa noite. Obrigado por essa oportunidade, Maria Ângela, você que é uma trabalha muito pelo empreendedorismo aqui de Rio Claro e toda a região. Obrigada. Hoje é aniversário da cidade, quero também cumprimentar o Diário, né, representando toda essa cidade, que é um jornal histórico, é o único jornal hoje, né, Maria estava me falando, que é diário em todo o Brasil, é o mais longevo, mais antigo em circulação diária. Então, é uma honra a gente estar aqui, compartilhando um pouco dessa história, aqui em Rio Claro, onde a gente nasceu. Estamos sendo criados e estamos aprendendo a cada dia. Obrigado, Rio Claro, obrigado, Diário, obrigado, Maria Ângela. Obrigada, seu Expedito Arena. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Ângela, boa noite, ouvintes, né? A gente fica muito agradecido, mais uma vez, ter a oportunidade de estar conversando com as pessoas, principalmente empresários, pessoas que querem empreender, né, para a gente trocar ideias. E também cumprimentar o povo dessa linda cidade de Rio Claro, da qual nós fomos criados aqui, né? E temos excelente lembrança, né, dessa cidade. Então, é sempre um motivo muito de satisfação estar aqui nesse programa. Muito obrigada. E olha só, eles, gente, que são os sócios fundadores da Casa do Construtor, que hoje tem 700 lojas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Tudo começou aqui em Rio Claro. Como vocês sabem, esse programa tem o propósito de inspirar as pessoas em busca do sucesso. Eu sempre falo que as pessoas devem aprender com o erro dos outros, né? Então vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês para inspirar quem está em casa. Começar aqui, seu Expedito, como é que foi sua infância? Nasceu em Rio Claro? Eu nasci em Rio Claro, fui criado ali no bairro da Consolação, na Rua 15, perto do cemitério, né? Meu pai era pedreiro, né? Então eu sou filho de um pedreiro, minha mãe dona de casa, nem meu pai nem minha mãe sabia ler nem escrever, mas a minha mãe tinha um sonho grande. O sonho grande da minha mãe era que os filhos estudassem. Olha. Então ela botou isso na cabeça e queria que todo mundo lá em casa estudasse, né? Meus irmãos mais velhos, eu tenho 3 irmãos na frente, nós somos 5 irmãos. É o caçula? Não, tem 3. tem mais um para trás, é o Walter aí, né? Que é mais novo que eu. Mas os irmãos mais velhos chegaram aí na escola naquele tempo, aqui no Joaquim Salles, descalço. Então a escola era para poucos, né? E era assim, era muito difícil. Eu tive o privilégio de fazer uma escola muito boa, que foi o Joaquim Ribeiro, na época, era uma escola muito boa, né? E eu trabalhando com meu pai me inspirou, eu falei, eu quero ser engenheiro, eu tinha 7 anos de idade. Ah, desde criança? Então eu vi um dia uma placa de obra, eu perguntei para o meu pai o que era aquilo, meu pai disse, isso é uma placa de obra, isso é do engenheiro, né? Eu era muito fraquinho, né? Falei, bom, então eu vou querer ser esse negócio aí. Pronto. E daí botei na cabeça que eu ia ser engenheiro. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que haviam várias etapas, né? Primeiro precisava fazer o ginásio, naquela época, e depois o colegial, e daí eu fiz colégio técnico em edificações, e depois fui fazer a faculdade de engenharia. Eu fui o primeiro na minha casa a se formar engenheiro. Olha. Então, assim, minha mãe deve ter ficado Muito orgulhosa, né? E ficou realmente, né? Quando eu recebi o diploma de engenheiro. É muito... Agora, muita dificuldade, né? Porque se falar isso há 50 anos atrás, um filho de pedreiro se formar engenheiro, Meu Deus. era 1 em 1 milhão, né? Então era muito difícil. O senhor mesmo pagou a faculdade, o senhor mesmo garantiu os seus estudos, como é que foi esse processo? Então, eu tive a sorte de que eu fiz o colégio técnico e naquela época o técnico podia fazer projetos de casa, né? Então eu fazia os projetos,
E com isso eu banquei minha faculdade, Olha que eu que fiz legal. faculdade, e a faculdade era durante o dia, e era o dia todo, 5 anos, então assim, não tinha como trabalhar. E eu trabalhava nas horas de folga, à noite, final de semana, então com isso eu consegui bancar meu estudo. Então o primeiro sonho grande, o primeiro empreendimento foi se formar engenheiro. E não foi muito diferente da história do Altino aqui, né? E aí, como é que foi a sua infância, Altino? Aqui em Rio Claro, Rio Clarense também? Isso, nasci em Rio Claro, aqui na Boa Morte. Também venho de família muito humilde, né? Eles não tinham recurso nenhum. Mas meu pai e minha mãe é extremamente trabalhadores, né? Então, o que eu aprendi na vida é trabalhar, né? Trabalhar É o caminho para as e coisas é o caminho para acontecerem. as coisas acontecerem. Não tem segredo, não tem sucesso. Sucesso é algo também relativo, Relativo. se não tiver muito trabalho, né? E isso é o que meu pai fez a vida toda. Ele trabalhava numa gráfica, depois deu a oportunidade da gráfica, ia fechar, ele e mais 2 funcionários compraram a gráfica, né? E ele trabalhou a vida inteira, nunca teve férias na vida, meu pai nunca tirou férias, né? E minha mãe, também do lar, como a dona Isaltina, né, a quem a gente admira muito, a mãe do Expedito, também sempre do lado do meu pai, costurava, fazia comida para fora, enfim. Então, somos em 4 filhos, né? Eu sou mais velho. Então, esse mundo que a gente nasceu era um mundo de escassez, era um mundo de necessidade. A gente nem sabia que era sonho grande, a gente sabia que tinha que sobreviver para o próximo dia, né? Perfeito. E muito cedo também comecei a trabalhar como expedito, só que eu fui entregar jornal, né? Olha! Que Esse foi o meu legal! primeiro trabalho aqui em Rio Claro, num jornal que era semanal, aos sábados, e, Você lembra o nome do jornal? Como é que era? Domingão. Domingão! Ai, que É o delícia! Domingão, é. Sensacional. Aí eu até depois ganhei uma carteirinha do jornal, né? Era Olha, entregador, mas era do jornal, né? chique. Que E legal. naquela época a gente já frequentava a comunidade de jovens lá de São Benedito, onde depois vinha conhecer o Expedito. E naquele momento eles não tinham como ter mais gente para entregar os jornais. Daí eu chamei todos os meus amigos lá da comunidade. Olha só, gerou emprego E daí nós íamos com as bicicletas, né? E do sábado, entregava no sábado para no para o domingo. domingo todo mundo receber. E aí, amigos aí de infância que depois também tiveram a oportunidade de ser engenheiros, né? Como Irineu, Carlos, enfim, muitos deles Que legal. são rio-clarenses que hoje também fazem história fora de Rio Claro, aqui também. Então a gente ia de madrugada fazer as entregas dos jornais, ia em locais que a gente nem conhecia, mas foi aí que foi o primeiro, talvez, trabalho de entender um pouquinho como que ganha dinheiro, que é bacana, né? Como Todo o dinheiro entender. que eu ganhava eu dava para o meu pai. E depois, quando eu estava fazendo edificações, eu só tinha uma bicicleta e queria comprar uma mobilete. Então, Hum, também fui fazer um estágio, né? Então, trabalhava de noite, estudava durante o dia para poder comprar a famosa mobilete. Enfim, a vida foi mostrando que para você conquistar, você tem que ter sim a necessidade do que você quer, né? Buscar aquilo que você quer, mas tem que ter muita dedicação, muita persistência, muita resiliência. Não tem segredo. Se quiser avançar de forma honesta, justa, respeitosa, é esse o caminho. é isso. E acho que um dos pontos que meu pai ensinou foi o respeito, né? Eu acho que eu lembro bem quando ele se aposentou, ele tinha a oportunidade de ficar com a gráfica, mas ele falou: não é justo eu ficar com a gráfica, nós temos que fazer uma coisa que seja justo. Isso me marcou muito. Ele falou: ó, são em 3, a gente vai fazer um papelzinho, a gente vai definir o valor, os 3 têm condições de ficar com ela. Aquele que sair no papelzinho sai fora, e daí fica os 2, Dois. né? E Olha, daí ele saiu fora, né? E os 2 continuaram, e acho que isso foi, ele me ensinou essa lição, sabe? Acho que a gente tem que ser justo sempre, independente da situação. A gente está muito acostumado a ver pessoas querendo ganhar as coisas de forma imprópria, sabe? Querendo rebaixar os outros. Não tem, a gente foi aprendendo, eu com o Espírito,
que dá para você crescer, em vez de rebaixar os outros, elevar os outros. Elevando os outros. É. Eu acabei de falar isso para vocês, quer dizer, muitas pessoas, a Rose Terezinha, que é a nossa consultora aqui, veio aqui tietar um pouquinho vocês, pela admiração que ela tem. Eu imagino que vocês recebam isso o tempo todo, mas vocês têm como característica sempre devolver, né? A pessoa enaltece vocês e vocês sempre enaltecem as pessoas, mesmo estando nessa posição hoje de sucesso. Foi para a faculdade de engenharia, e aí vocês se conheceram? Foi na faculdade? Foi antes da faculdade? Como é que aconteceu o encontro do Expedito com o Altino? Nós nos conhecemos na comunidade, né? O Espírito, o Espírito que usa muito essa figura de linguagem, que a gente está numa estrada, aqui no Brasil tem muito pedágio, então ele está no pedágio da frente, eu estou no pedágio de Tem um trás. vídeo disso, não tem? Que vocês estão de moto fazendo essa... Muito E lindo. o Espírito sempre foi para mim uma pessoa lá na frente, né? Que ele se formou antes, ajudou eu com estágio, tive a oportunidade de estagiar lá junto com o Ai, que Expedito, legal. né? Então, foi um misto. A gente se conheceu ali na comunidade de São Benedito, com o grupo de jovens, Eram bem jovens adolescentes. ainda, adolescentes, antes da Isso. faculdade, O isso. Altino era adolescente, eu já era um pouco mais jovem, né? Aham. Mas nós éramos adolescentes Adolescente. praticamente. Meninos ainda. Menino. E ali, naquela convivência, a gente foi se descobrindo como amigos, né? E a amizade se descobre na convivência, né? Juntos. O Espírito conheceu a esposa dele lá, Lá Fátima. também. Eu conheci a Tereza Cristina, minha esposa, também lá. E depois essa convivência foi se criando uma interdependência, né? Aí ele me convidou para ser padrinho de casamento, depois ele foi meu padrinho, né? Enfim, foi nesse contexto que a gente se conheceu. E aí foi a vontade de fazer algo juntos, né? E aí a gente teve uma série de situações, né? Mais de erro do que de acerto, mas que tudo isso ajudou a gente a entender melhor como deveria ser o trabalho de empreender juntos, né? Perfeito. Vocês chegaram a trabalhar em alguma empresa antes de empreender? Ou saiu da faculdade e já foi arriscar? Sim, não, a gente trabalhou bastante. Eu fiz estágio em São Paulo, trabalhei na Camargo Correia, no metrô, com a Camargo Correia, trabalhei de projetista, fiz estágio na Caterpillar, então eu tive várias experiências fora aqui de Rio Claro. Eu trabalhei na Método Engenharia, o povo não sabe, mas o Centro Cultural aqui de Rio Claro e o Centro Social lá do Santana e do bairro do Estádio, né? Eu que Foram. acabei a obra como engenheiro. Comecei como estagiário e daí a empresa gostou de mim, foi trocando os engenheiros, eu fui ficando. Aí eu me formei e a empresa me contratou e eu acabei ficando. Essas obras foram obras importantes, né? Perfeito. Mas eu queria dizer uma coisa importante, assim, que uma coisa que moveu muito a gente, quando a gente era jovem, na comunidade do São Benedito, nós queríamos fazer alguma coisa junto. Não sabíamos o quê. A gente sonhava tanto que a gente achava que o mundo ia melhorar. Eu acreditava que mais 5 ou 10 anos, a gente adulto ia transformar o mundo. Entendi, só Entendeu? acreditava mesmo. Acreditava mesmo, Que entendeu? delícia. Então, assim, a gente tinha umas ideias. Quando a gente é jovem, é muito vigoroso, né? Então a gente achava e pensava com o Altino, nós vamos fazer um negócio junto, vamos fazer um negócio. E isso ficou, sabe? E a vida nos colocou na mesma estrada, mas, como ele disse, em pedágios diferentes. Diferentes. Então a gente nunca se encontrava para poder fazer as coisas juntos. Porque daí eu casei, eu tive filhos, e depois, mais tarde, ele se casou, também teve filhos. Ele começou, a gente tinha que fazer coisas para sobreviver. Eu tive uma empreiteira, eu fiz 1 milhão de coisas e o Altino também tinha 1 milhão de coisas que ele fazia. Às vezes a gente acha que é fácil as coisas, mas Quem olha agora, né? naquela época lá, década de 80, no contexto do Brasil, pós-milagre econômico, né? Na década de 70, né? Que o Brasil foi o ufanismo, e depois veio uma realidade que era bem diversa daquela que foi propagada.
não tínhamos trabalho, não tínhamos, era muito difícil tudo, né? Ainda na época que telefone custava uma grana lascada, tudo era muito difícil. Então, nós éramos obrigados, para sobreviver, ter mais do que uma coisa. Então, o que a gente fazia? Eu e o Espírito dávamos aula, né? Viramos professores do curso de edificações, do curso técnico. Mas isso era à noite, então tinha o dia todo. Então, no caso, eu sempre tive algumas coisas relacionadas à engenharia civil, também tive uma empreiteira. E em 92, eu tive a oportunidade de entender o que era franchise, porque eu vi no jornal um, um, um grande empresário aqui de Rio Claro, né, na época, falou, olha, o Diário traz algumas coisas legais lá, né, tem uma notícia lá, dá uma olhadinha, né, o Correio está abrindo franquias, né. E eu não sabia o que era franquia e só sabia do Correio de postar cartinha, né? Que na época a gente escrevia as cartinhas, era o que a gente tinha, né? Fazia à mão as cartinhas. E eu fui atrás e tinha os pré-requisitos bem, bem difíceis, mas você tinha que ter uma empresa idônea há tanto tempo e tal, que ainda não tinha lei de licitação naquela época. Mas foi um processo seletivo difícil. E aí eu pude abrir uma agência de correio franqueada lá na Avenida 32, tem até hoje lá na agência Lago Azul lá. E foi lá que então eu comecei a entender o que era um franchise, né? Franquias. E nessa oportunidade o Espírito estava com outros desafios, né, Espírito? Eu estava fazendo outras coisas. Eu trabalhava na Secretaria de Economia e Planejamento. Nós fizemos o primeiro plano diretor da cidade de Rio Claro, na época do Asilo Brocchini, né? Então, assim, a gente juntou toda a comunidade. Eu e o Tino temos muito essa qualidade de levar as pessoas a trabalhar junto, né? Então, a gente conseguiu reunir umas 100 e poucas entidades aí, né? Grupos de igreja, o pessoal da Unesp, foi todo mundo. E a gente acabou fazendo o trabalho do plano diretor de Rio Claro. Olha isso. Muitas das coisas que estão acontecendo agora são frutos daquilo lá. Olha. Então, o pessoal acabou até negando, né, aquele plano diretor depois, mas estão acabando por optar por aquelas opções que foram feitas lá em 1992, no primeiro plano diretor, que, aliás, foi aprovado na Câmara sem nenhum voto contrário, todos os votos a favor. Unanimidade ali. Porque a gente conversou com o vereador, a gente fez um trabalho gigante de conversar com a comunidade, né? Que é isso que faz a diferença, né? É. E aí, em que momento nasceu a Casa do Construtor? Mas antes você falou de erros, né? De erros, porque é bom aprender com erros dos outros, né? A gente teve, na verdade, o Espírito tem umas ideias bacanas e na época ele teve uma ideia que foi revolucionária, né, Espírito? Quer falar um pouco do Espírito de aluguel, marido de aluguel? Na verdade, eu estava meio desesperado, não achava serviço, né? Aí eu tinha uma moto, arranjei uma caixinha de ferramentas, né? E botava no classificados do diário também. Você vê como é que é o diário. Olha só, tá na vida das pessoas. Na vida das pessoas, né? Que eu consertava chuveiro, torneira, essas coisas assim. E eu fui, e eu tinha um irmão, o Zé, também, que estava desempregado, e a gente foi fazer esses tipos de serviço. Foi uma experiência de marido de aluguel. Entendeu? Naquela época, assim, minha sogra queria me matar. Porque... O nome não agradou. Não, porque assim, na verdade... Desculpa, marido de aluguel é um termo usado mais recentemente. Bom, porque a gente ele não, depois teve franquias dessa área. Tem. Não, mas a ideia era prestar esse serviço. Era um prestador de serviço, hoje seria um encanador, um eletricista. E ela não gostou da ideia? Não, porque eu havia estudado como engenheiro. E daí, assim, não achava serviço de engenheiro. Teve vaga de engenheiro na escola, eu me inscrevi lá, até de encarregado, o cara disse, não tem jeito, eu vou te contratar de encarregado, você sabe mais do que o técnico que, entendeu? Então, assim, uma época muito escassez. Então, a gente sofreu muito nessa época aí, né?
E daí nós percebemos também que muito complicado quando você precisa contratar mão de obra, né? Mão de obra sempre. Eu queria montar uma empresa de roto-router, né? Então, aí comprei uma máquina de roto-router, uma máquina de coisa, e aí teve um hotel que ligou na sexta-feira que estava entupido as coisas lá, aí eu tive que trabalhar lá, fui com o funcionário lá, chegou na sexta-feira à tarde, não tinha conseguido desentupir, o funcionário falou, eu não trabalho de sábado, viu? Ah, E deixa entupido até segunda, daí eu daí, e volto. o dono do hotel, eu tinha prometido, eu tive que eu e meu irmão trabalhar de sábado lá e resolver o problema, né? Daí eu falei, olha como é que essas coisas são realmente difíceis, né? A gente percebe É, quem vai e quem não vai, né? Um detalhe desse, para mim, já fez toda a diferença. é. Então a gente enfrentou muito essa situação, né? E aí montamos uma pequena empreiteira, fazia serviço de muro, reboco, essas coisas todas, mas sempre com muita dificuldade. Era Dificuldade. só para sobreviver, realmente. Acho bacana a gente falar disso, porque quem é que eu disse, quem vê pensa que vocês nasceram ali semana passada e tudo deu certo, né? E hoje é essa potência que é. Vocês sonhavam em fazer alguma coisa juntos, em algum momento, então, surgiu a oportunidade de abrir o que foi uma loja de material de construção, que foi antes da Casa do Construtor, é isso mesmo? Não, a Casa do Consultor nasceu daí em Daí, 1993. É, a gente tinha, o que a gente sabia fazer era coisa ligada à construção civil. Então surgiu a ideia de abrir, a gente tinha um espaço num bairro afastado aqui da cidade, na época era bem afastado, hoje Rio Claro já está mais já está quase no centro aqui desenvolvido, daquela né? região. Que foi ali no Santa Maria. E aí a gente pensou em algo de vender pedra, areia, cimento, né? E como a gente tinha as empreiteiras, né, as pequenas empreiteiras, né, a gente tinha algumas máquinas, equipamentos que, como não tinha muita obra, ficava parado. Certo. Então, literalmente, eram as 3 betoneiras que ele tinha, né, aquele equipamento para fazer concreto, massa. Eu também tinha mais umas 2. E tinha mais um vibrador, que era para acertar o concreto, e mais uma ferramentazinha elétrica. Eu sei que se contasse tudo, talvez Com as esforço, né? 2 palmas da mão já dava para contar o que a gente tinha de equipamento. E a ideia era vender esse material básico e alugar esses equipamentos, porque ficava mais parado do que funcionando. Perfeito. E por isso que veio a ideia de se chamar Casa do Construtor, Construtor. porque a gente queria um espaço, um local, um ambiente em que ele pudesse comprar o material básico da obra e já levar algum equipamento que ele pudesse trabalhar. A ideia era entregar uma solução para Solução ele, né? completa, perfeito. E então é aí que vem o nome Casa do Construtor, muito pela forma como a gente queria atender esse cliente, pela solução que a gente ia dar. Mas eu e o Expedito não podíamos sair de tudo que a gente tinha, né? Das 10 mil coisas. Então, mais uma vez, o Santo Zé, né? O irmão do O Zé é o Expedito, irmão do seu Meu Expedito. irmão. mais uma vez ele veio com a gente, né? Sempre, o Zé é sempre uma pessoa sempre disponível, sempre atuante, assim. Ele era muito executor, né? Então ele era é, e aí o Zé ficou lá trabalhando essa questão nesse primeiro ano, né, Espírito? O importante é que quando a gente abriu esse negócio, a gente já tinha alguma noção. A gente reparou, na época, a gente é de muito prestar atenção nas coisas, que sempre quando você tem um núcleo habitacional de casas, quando a prefeitura, o governo do estado entrega, imediatamente as pessoas mudam na casa e começam o quebra-quebra. Fazer um quarto a mais para a sogra, fazer um muro, puxar um abrigo. Então a gente falou, poxa, nós estamos na boca do gol ali. Maravilhoso. Então nós acertamos no ponto, né?
E acertamos também na venda, porque assim, material de construção é o que esse pessoal precisa, areia, pedra, cimento, telha. Olha, o que pusesse lá vendia, né? Só tinha um detalhe, né? Duro de receber. E naquela época a gente vendia a prazo e comprava à vista, porque você sabe que cimento você só compra à vista, ferro você só compra à vista, né? Então era uma equação Não que a gente fechava. não fechava. Aí que nós percebemos, depois de algum tempo, que a locação de equipamento, meia dúzia de equipamentos que a gente tinha, dava um valor significativo, né, Melhor do que a do venda. que a venda de material, porque estava com aquela inflação, foi quando instituiu o URB. Você, Imagina. mesmo fazendo todas as correções, chegava no final do mês, dava um diferencial muito pequeno, um resultado pequeno. Então nós vimos que a locação era algo importante. Aí, em 1995, nós falamos, vamos parar, Para vamos de vender. ficar só com locação. Mas aí, lá no Santa Maria ficava difícil, né? Que construtora, que quem ia lá no Vai Santa sair Maria? daqui e atravessar lá a cidade. Então daí o Altino também estava tentando comprar uma casa da Avenida 32, uma casa velha, né? Ele falou, ó, vamos usar aquela casa lá, né? E aí a gente se colocou na Avenida 32 e foi um sucesso. Tudo que se punha ali, alugava, tudo que punha, alugava. Mas aí aconteceu outra coisa, a gente não tinha grana, não tinha dinheiro, né? Aí emprestei dinheiro da minha irmã, do meu pai, do Altino, de todo mundo Todo que era mundo. amigo Para comprar para equipamento. comprar equipamento. Ajudou a comprar equipamento. Mas chegou uma época que secou o pote. A gente não tinha mais onde Tirar. tirar, né? E aí, em algum momento veio a vontade de desistir? No primeiro ano, quase que a gente fechou, né, Espírito? É, Porque chegou, abrimos em 93, dezembro de 94, o Zé falou, olha, eu tô com uma outra coisa aqui, com uma outra ideia, não vou poder continuar lá. Ah, Então, perderam o e Zé. fechou as portas. O Espírito tinha 10 mil coisas, eu 10 mil coisas, mas daí o Espírito prontamente falou, não, eu vou largar o que eu tenho, que eu tenho, não, que eu estou fazendo Fazendo. hoje, e vou me dedicar lá. E a gente só sabia que para dar certo tinha que ter dedicação integral, não Não tinha dava outra mais forma, para né? seguir como algo sim. paralelo. Então, é, quando a gente fez essa virada e só pôs locação de equipamentos, né? Daí a gente fez essa mudança. Então foi uma série de coisas que foi se encaixando, mas isso acontece em qualquer negócio. Tem algumas decisões são muito difíceis, né? Algumas escolhas são muito difíceis, né? A probabilidade da gente ter fechado era muito maior do que ter continuado. Mas o espírito principalmente acreditou naquele momento, né? Ele falou, não, nós vamos pôr esse negócio aqui de pé, né? E com todas as adversidades de dinheiro, porque esse negócio de capital intensivo, para crescer tem que pôr mais dinheiro, com a dificuldade em que pese a gente estar sempre, ter ali a oportunidade de locar, a gente trabalhou muito com a questão da cultura, que não era de aluguel. A postura era muito de emprestar naquela oportunidade ou de comprar a Comprar. máquina, né? Alugar era uma cultura que Tiveram que não desbravar esse caminho. estava no gibi ali daquela época, né? Então foi uma decisão extremamente difícil. A probabilidade de ter fechar era 90%, talvez esteja sendo até, mas deu certo, né? Deu certo por quê? Acreditamos. Maravilhoso. Não foi difícil, né? O Não, então espírito foi fácil. passou muita dificuldade e eu também tentava segurar da forma como dava. Mas assim, o empreendedor passa sempre por esses locais estreitos. Essas Na bifurcações. vida sempre nós vamos sempre se deparar com lugares estreitos. Seja no nosso relacionamento pessoal, no relacionamento profissional, na empresa, em tudo a gente tem um momento na vida que a gente encontra o lugar estreito. Tem que E decidir. aí, no lugar estreito, você pode sentar, ficar ali, ficar com medo, ou você pode
não, eu vou passar esse lugar estreito, né? E a hora que às vezes você passa o lugar estreito, você vê uma outra oportunidade. Você enxerga a luz ali É. na frente. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a participação da família. Tem uma história que o seu Expedito conta de um café que o senhor foi tomar na casa da sua mãe, quando realmente você não estava entendendo por que a empresa não andava, e sua mãe foi decisiva. Quer dizer, a família estar apoiando faz toda a diferença, né? Queria que você contasse a justamente história. porque não havia a cultura da locação. Aí eu peguei o dinheiro que eu trabalhava lá onde eu trabalhava, recebi o 13º, a verba de quitação, e investi, e chegou um caminhão de andaime, né? Aí eu fiquei horrorizado, a hora que você viu, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou alugar isso daí, né? Porque não tem obra alta em Rio Claro, porque você acha que andaime só usa em lugar alto, né? Hoje não, você sabe que usa em qualquer lugar, usa andaime, mas na época a gente não sabia. E daí eu estava desanimado, eu passei lá a conversar com a minha mãe e falei assim, mãe, agora eu dei com o burro na água, o negócio, né? Comecei lá, e outra coisa importante, porque eu dei o pulo, aquilo que o Tino falou, e eu morava num apartamento maior, eu mudei para uma casinha pequena e tentava viver com o aluguel do apartamento e com o salário da Fátima, entendeu? Então a gente vivia muito modestamente. Então, esse dinheiro muito escasso. E a Fátima ali, firme. E a e forte. Fátima firme, né? E o Altino também ajudava com o que ele podia. Também não tirava nem um tostão. A gente ficou, acho que uns 4, 5 anos sem ver uma vírgula desse negócio aí. Não viu nada, 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 nada. Então, quem espera que vai montar um negócio e no mês seguinte ou no ano seguinte ele vai estar fazendo, né, a feira, não faz. Então, é isso daí. E aí eu passei lá, falei com a minha mãe, olha, os engenheiros, que são meus amigos, não estão alugando. Foi uma época ruim, os engenheiros também não alugavam. Aí minha mãe falou, ó, se os engenheiros não alugam, alugo para os pedreiros, como seu pai, né? Que seu pai precisava de coisa. Tua charada. E daí ela falou assim, ó, mas eu falei, mãe, como que eu vou chegar nos pedreiros? Como que eu vou fazer para que os pedreiros saibam que eu estou alugando? Nem sabia nada de marketing também. Minha mãe falou assim, põe no rádio. Põe no né? rádio, olha Aí que maravilha. eu botei no programa do Sérgio Carnevale, que na época era o Serginho programa... veio aqui esses dias, eu adoro. Então, daí assim foi muito bom, porque, puxa, aí começou a alugar direto. Aí faltava dinheiro para a gente realmente botar mais equipamento. E aí nós tivemos uma outra surpresa muito bacana. A gente começou a comprar e alugar e pagar certinho e mostrar que a gente tinha credibilidade. Um fabricante de andaime de Campinas, um dia eu fui lá e falei assim, ó, não tenho mais dinheiro para te pagar, entendeu? Se você vender daqui para frente, porque nós não tínhamos crédito, tinha que comprar e pagar, né? Você vai ter que me vender em 10 parcelas, 12 parcelas, isso não era comum na época, né? Você vai ter que me vender em 10, 12 parcelas, eu não consigo pagar você desse jeito, mas se você me der esse crédito, e eu deixei um cartãozinho e ele falou, não, pode vir aqui que eu vou entregar para você. Voto de confiança. Então, até hoje ele tem esse cartãozinho guardado. Foi um cartão não de crédito, mas de credibilidade. Credibilidade não tem preço, né? Então, não tem preço. Então, assim, a gente é fiel a essa empresa até hoje, são muito amigos da gente, né? Mas eles deram esse empurrão necessário para a gente lá no começo, né, Chico? Mas você falou um pouquinho da família, é fundamental, Mariângela. Quando a gente hoje vem um franqueado, né, uma pessoa que quer abrir uma franquia, né, na Casa Consultor, a primeira coisa que a gente quer saber é a conexão com a família, como a família está envolvida, né? A gente é extremamente gratos a nossas esposas, né? A minha esposa, segurou ali segurou, com você, quanto arroz e carne moída eu tive ela que não comer. fez nessa vida. Porque era o que tinha para comprar naquela época, né? Tudo ok, E estava vamos tudo junto, bem, né? trabalhava Isso, também né, cedo, gente? à tarde e à noite. Tivemos 3 filhos, a gente morava também numa edícula lá, né? Muito pequenininha, com todo mundo lá empilhado. Então, a família é fundamental para qualquer empreendedor que queira começar um Você tem que negócio. ter apoio, né? Tem que ter um apoio. Então, a gente sempre fala,
qual que é o envolvimento da família? A família está respeitando esse sonho seu? O quanto ela vai estar envolvida? Às vezes ela não vai estar envolvida no dia a dia, mas está lá, sabe? O duro é você chegar em casa e alguém vai reclamar, olha, por que você está Isso. fazendo isso? Você não está Trabalha ganhando muito, não dá dinheiro, não dá dinheiro. dinheiro, você não Desiste está... disso. Então, Isso tem muito. se você tiver o apoio em casa, né? Eu diria que isso segura O muito. seu maior sócio, né? A sua É, esposa, seu marido, seu parceiro ali, né? E os filhos então a também, gente é né? muito grato aí pelas nossas esposas e os filhos Ah, que que delícia. compreenderam naquele momento de vida o quão a gente não podia dar de atenção a eles, né? Porque a gente tinha que trabalhar muito e então todos foram envolvidos. Então acho que essa questão que você traz para o empreendedor, eu diria que é extremamente relevante. Ai, perfeito, que bom. Esse conselho de vocês, ficar todo mundo aí ligado, gente, porque é muito importante. Porque a gente tem testemunho de gente que diz assim: olha, eu estava aqui, a Bel Rezende uma vez falou, ela que coordena o coletivo Feira das Pretas, onde ela estimula, ela ajuda mulheres empreendedoras. E ela ouviu o Scooby falando aqui uma vez sobre um fracasso dele. E ela disse assim: eu estava quase desistindo, falando para minha mulherada: ó, gente, volta aí, cada uma arruma um emprego, porque nós vamos desistir. Naquele momento, ela se fortaleceu e voltou com esse trabalho com elas. Então, isso que vocês estão falando aqui, quer dizer, de buscar apoio, vai ter aquela esposa que vai reclamar, vai ter. Então, quem está nos assistindo aqui, for a esposa, né? Poxa, participa desse processo porque é fundamental. Uma coisa é você sonhar com a esquina ali, aí você faz o seu trabalho, recebe seu salário. Outra é você pensar em algo maior, como vocês, que em algum momento pensaram, então, em expandir as lojas para a região, né? Então, você já tinha aí uma experiência com franchise. Como é que a Casa do Construtor virou franquia? Num determinado momento, falei, Espírito, acho que eu fiz um curso de franchise. A gente poderia, talvez, transformar a Casa do Construtor numa franquia. Alguém disse que você estava maluca? Você falou, Nem eu sabia que eu estava maluco. Todo né? mundo. Não, porque a franquia que existia naquele momento, né? O Brasil é muito respeitado em termos de franchise. Mas as franquias que existiam naquele momento eram muito indústrias que tinham que ter um canal de distribuição. Então, abria unidades para servir como se fosse canais de venda para a distribuição da indústria, né? Então, a indústria de alimentos prosperou muito. Cursos de línguas naquela oportunidade, porque eles faziam os materiais didáticos, tinha que ter a distribuição. Então, o franchise ele é considerado um canal de vendas, né? Perfeito. E como é que a gente ia fazer um canal de vendas de algo que a gente não tinha indústria, que a gente não produzia nada, comprava de terceiros e não vendia nada, só alugava. Fala a verdade. É um negócio tão mirabolante que hoje a gente tem tido a oportunidade de viajar por todo o mundo e a gente pode dizer assim, sobre com isso, toda tranquilidade que na grande maioria dos países, Não mesmo Europa desenvolvidos, não tem ninguém fazendo franchising lá. No Brasil hoje já tem mais uns 10 franqueadores, porque a gente, quando dá certo, vira vidraça, vira espelho, isso é bacana, porque a gente motiva outras empresas ajuda outras a se desenvolver. né? Mas a gente conhece pouquíssimas empresas nesse segmento que conseguiu o que a gente chama colocar o ovo em pé, né? E foi assim, não foi porque a gente é super inteligente, não é porque a gente é fora, assim, um QI elevado, não tem nada disso. Foi porque a gente acreditou naquilo que a gente não sabia. No improvável, inclusive, acreditou né? naquilo que a gente não sabia. Então, quando você não sabe bem as coisas, tudo é possível, né? A possibilidade é um negócio, o impossível, o possível é muito relativo. Aliás, tudo na vida é relativo. E à medida que a gente foi trabalhando todos os pontos para colocar aquele modelo de negócios viável, né? E aí a gente percebeu que é um baita modelo de negócio, né? Muito lucrativo, depende muito de capital intensivo, fez com que a gente começasse a ter bons resultados. Então, num primeiro momento foi muito difícil, porque a gente não tinha crédito,
Não tinha nome, a Casa do Construtor não tinha nome para ser uma franquia, né? Não tinha crédito para ir no banco ou pegar algum dinheiro para fazer expansão, nada disso. O próprio banco desconhecia o segmento, né? Assim, O que vocês a vão gente fazer? queria colocar máquina para receber cartão de crédito. Não, o cara nem dava conversa para a gente não tinha conversa, porque assim, era um segmento totalmente fora do esquadro. Uma outra coisa interessante a gente sempre foi, desde o primeiro franqueado nosso, a gente fez o conselho de franquia, né? E nós tínhamos Que um é? amigo nosso que é economista, né? E ele é amigo da gente até hoje, está sempre nos ajudando, hoje como conselheiro também. E ele dizia assim: qual é a diferença que vocês têm, o diferencial que vocês têm para montar uma franquia? Justamente porque vocês não vendem produto. Qual é a barreira de entrada, né? E assim, pô, e a gente não sabia responder, mas a gente sabia trabalhar, e a gente fazia manual, e a gente fazia de tudo, se esforçar. Qual a rentabilidade? Qual a lucratividade? Eu falei, puxa. E eu falava para ele, faz pergunta que eu sei responder. Não faz pergunta que eu não sei responder. Mas esse amigo nosso, né, ele sempre pegando no nosso pé para que a gente realmente, né, pudesse se esforçar em apresentar para os nossos franqueados realmente o diferencial. E o diferencial que o franqueado quer é uma coisa bem formatada, bem processual, que ele possa replicar aquele sucesso e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sem ter que inventar nada. Sem ter que inventar a roda. Quando ele viu que nós tínhamos isso e que ninguém conseguia repetir essa coisa de tal maneira, por exemplo, jogar bola, todo mundo joga bola, mas você pega um Romário, por exemplo, que era um grande jogador, ninguém joga bola igual ele. Então tem que é uma qualidade especial que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje, empresa que começou familiar, vocês profissionalizaram de tal forma que hoje vocês têm um superintendente e têm um conselho. Queria que vocês falassem um pouquinho da importância aí dessa nova fase, quer dizer, de vocês já têm aí toda uma cultura de ESG, já é uma empresa estruturada num outro patamar. Como é que foi o dia a dia para chegar até aqui, assim, sem a gente falar só da questão do negócio como lucratividade, mas de arrumar a casa, né, de dentro da casa? A gente está falando de governança corporativa, né? É o jeito que a gente organiza a empresa para que ela possa ter sustentabilidade. Isso é uma governança corporativa, né? E a governança corporativa tem várias ferramentas para você organizar, né? Você tem que ter uma contabilidade bem feita, então você pode depois trazer uma auditoria externa para ver se isso daí está em ordem, para você se você não está criando nenhum passivo, porque no Brasil as coisas são extremamente difíceis, toda essa parte burocrática. A governança tem uma coisa importante, a gente vai abrir uma empresa, normalmente dá lá para o contador fazer um contrato social, né? Mas a governança fala assim, ó, o contrato social tem que ser um acordo de acionistas. E isso, não estou falando de coisas que só empresas grandes têm. O acordo de acionistas é uma coisa que qualquer empresa que vai começar, ela pode ter um acordo de acionistas. O que é o acordo de acionistas? São os combinados. Você falou na palestra lá no Sicredi, fantástico. Que a gente faz. Acordos de acionistas são combinados. Quantas empresas acabam porque não tem um combinado bem feito, Então, o né? combinado pode ser no papel, lá no bar. Normalmente as empresas começam muito no barzinho e tal. Pode ser ali, A gente fica corajoso no mas boteco, tem que né? ter lá, como é que eu vou começar? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Qual que é o papel de cada um? O que pode, o que não pode? Se o dinheiro que entrar, nós vamos investir no quê? Nós vamos distribuir? Quanto que vai ser? São combinados para que a coisa funcione, né? O filho, se você tiver filho, vai poder trabalhar na empresa. E aí você pode ir sofisticando esses combinados à medida que a coisa vai ficando maior. Então, a empresa é uma coisa viva e os combinados também têm que ser vivos, né? E dentro desses combinados, tem uma coisa que normalmente a gente não faz, que é importante, que o empreendedor tem que fazer, e se der errado? Se der errado, como é que a gente separa? Qual que é a porta de saída, né? A gente também só foi aprender isso mais tarde. E quando é bom fazer combinado? Quando as coisas estão bem.
Então, fazer um planejamento estratégico é uma outra ferramenta importante da governança, e aí a gente faz envolvendo franqueados, envolvendo a empresa, tem que ser colaborativo, né? E outra coisa que mudou muito é o conselho, que são pessoas que a gente admira normalmente, que tem uma competência muito boa naquilo que você não é bom, né? Para quê? Para trazer para dentro de casa perguntas, questionamentos, dúvidas que normalmente você não faria porque Não são do seu não são talento natural. do seu olhar, da sua visão. Excelente. Então, desde o início, como o Expedito falou, a gente teve no início lá um amigo, que foi o nosso conselheiro, nosso mentor, e hoje a gente tem um conselho de administração com conselheiros de outras áreas, né? E que fora, que não tem conflito de interesse com o negócio, né? E que ajudam a gente a pensar de forma diferente. Fantástico. Então, esse conjunto de governança, ele pode ter numa empresinha que está começando, né? O acordo de acionistas, faz os combinados direitinho. Ah, eu não consigo ter uma auditoria, mas tá bom. Vai procurar um contador bom, né? Que vai fazer a coisa certinha. Um planejamento estratégico não precisa ser um negócio do outro mundo, mas você tem que saber, naquele ano, o que você vai querer crescer, o que você vai querer fazer, qual a previsão de entrada, de saída, aonde você vai direcionar esses recursos, para que fim você tem. Pode ser um negócio pequeno, numa folha de papel. E o mais importante, tem que ter continuidade na revisão disso mês a mês. Então foram essas coisas que a gente aprendeu, acendeu mais a luz da gente em 2011, quando a Endeavor veio nos procurar, 2010, 2011. Isso foi A Endeavor, que é uma organização não governamental mundial, com foco... E ela que escolhe, né? Então, não é você que quer ser um empreendedor Endeavor, é ela que vai lá e escolhe, e tem que ser um negócio, um empreendedor que tenha alto impacto. Alto impacto não significa só ganhar muita grana. Alto impacto, principalmente, é qual o impacto que você vai fazer com as pessoas, né? Que você vai propiciar para que as pessoas cresçam, né? Então, essa questão da governança, né, Espírito, foi um divisor de águas para a gente. Realmente, essa entrada na Endeavor, naquela época também, a gente sonhava com 250 lojas, né? Aí o pessoal, não, pode levantar essa régua para 1000 lojas, Olha, né? gente. Então, eles... Isso em 2011. A gente não tinha um acordo a gente tinha um acordo de acionista, mas não estava legal. Eles, tem que melhorar esse acordo de acionista, né? Então, tem que ter conselheiros de fora. Então, a gente também não tinha. Então, foram uma série de coisas que a gente foi, ao longo do tempo, fazendo, que essas coisas foram dando esses diferenciais para nós, né? Sensacional. Então, se você não tem essas visões de fora que questionam, né, você fica na mesmice, né? Então, isso é muito importante ter essa... Se você só ouve elogio, né, já pediu, você fala, se você fica só quem está em volta ali, os funcionários falando, você não aprende, não desenvolve. Gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para conhecer um pouquinho melhor, para o pessoal saber quem é o seu Expedito, quem é o seu Tino, pode ser? Um ping-pong rapidinho. Me responda o que vier na cabeça. Se arrepender amanhã, não tem problema. Bom, vamos lá. Eu amo. Amo a minha família, amo o que eu faço, amo aquilo que eu vivo, né? E a minha família é a primeira coisa que vem à cabeça, e os nossos negócios, esses relacionamentos que a gente tem. Eu idem. Vai ser ótimo, eu vou até trocar um pouquinho. Ou eu não suporto, seu Expedito. O que o senhor não suporta? Eu não suporto pessoas falsas, né? Pessoas que não... Falsidade, essas coisas todas aí não dá. Eu não suporto. É o mau caráter, aquele cara que quer levar vantagem independente de construir algo, sabe? Isso daí dói, isso daí magoa, né? E eu respeito muito. O que você respeita muito? Respeito muito as pessoas. É isso que eu aprendi com meu pai quando eu falei mais no início. O respeito é um valor inegociável. inegociável. E, na verdade, a gente está no mundo.
A gente tem que respeitar tudo que está no mundo, não é só as pessoas, mas a natureza, mas é o respeito, tem que ser para todo mundo. Perfeito. Eu Eu respeito respeito. muito a família, né? Primeiramente, a minha esposa, meus filhos, né? Meu sócio aqui, por extensão, a empresa. Eu acho que a empresa é uma coisa para ser levado com muita seriedade, porque a gente não pode brincar, né? Assim, você leva décadas para botar em pé e se você não cuidar, ela rapidamente escapa pela mão. E muitas famílias ali, né, dependendo desse Então projeto. tem muita família, realmente. Então, quando a gente diz lá da Endeavor, qual o impacto que criou, né? Você vê hoje, a gente tem diretamente mais de 4.000 pessoas trabalhando em todas as lojas. Não são nossos funcionários, são funcionários dos Mas são franqueados, impactados por esse mas negócio, são né? impactados por esse negócio. Então, isso nos enche de orgulho, realmente, né? Saber que de uma ideia, de dois sujeitos desempregados aqui, passando uma necessidade, né? Nós temos uma oportunidade hoje para 4.000 famílias Isso é em maravilhoso. 470 cidades, né, Tio? Então, isso é muito legal e não para por aí, né? Isso é um processo constante. Quanta gente já inspirou, né, para outros negócios também. Então, isso é muito legal. Fantástico. E sem contar aquela inspiração do que se eles podem, se eles estavam desempregados, passando por dificuldade, caramba, eu também posso, né? Isso é maravilhoso. É. Um sonho de consumo. Tem ainda algum sonho de consumo, seu Expedito? Já. Eu acho que eu realizei já quase que todos os meus sonhos de consumo. Agora, o meu sonho de consumo é viver bem com a família, viu? Maravilhoso. É. A gente vai mudando, né? E você? Eu acho que a gente acostumou a viver com pouca coisa, né? E eu acho que o sonho de consumo hoje é ter uma boa saúde. É verdade. Vamos Esse é o entrando meu numa maior sonho fase. de consumo, é ter sua saúde. E por muito tempo, né? É. Sensacional. Qual que é o seu estilo? Eu sei lá, sou muito no profile, eu gosto de ficar meio escondidinho, assim, não gosto de aparecer muito, não. Isso, seu Expedito. Qual que é o seu Eu já estilo? sou mais falador, gosto de falar um pouco, às vezes gosto de estar sempre com amigos, então sou mais assim desse jeito. Mas gosto de andar de bermuda o tempo todo, ficar à vontade, isso daí. Que delícia, né? É. O que faz o senhor rir muito? Que você adora? Que fala assim, isso me faz rir. Ó, Expedito tem. Cada dia ele vem com umas lá, né? Faz aqui. Nossa, eu já falei, tem que fazer um livro. E aí ele traz uns conceitos diferentes, e lá em casa o palavreado é só as piadinhas que ele traz lá em casa, é o vocabulário lá em casa, cara. Esse cara faz rir muito. Não, eu rio também dessas coisas Que eu mesmo falo. que eu mesmo falo. Eu me auto-alegro. Ai, que bênção, que sorte. Tem alguma vaidade, seu Expedito? Eu acho que não. Não? Acho que não. Não tem nenhuma vaidade, não. E você, Altino, mais vaidade? Olha, a Casa do Consultor é uma vaidade. Ah, que legal. Porque a gente a todo momento chega alguém, né? Vamos vender esse troço, vamos fazer, né? Isso é que nem filho nosso. Então eu sou meio vaidoso pra casa cuidado, do construtor. deixei pra casa do A hora que construtor. vem alguém falando alguma coisa, eu já fico meio arrepiado. Entendi. Uma viagem. A última que fizemos para Viena, fomos juntos, Foram família, juntos? Que delícia. Minha filha fez um triatlon na Eslováquia, Fiz triatlon. e aí a gente foi junto, a família do Expedito, sempre junto lá. Então essa foi uma baita de uma viagem. Uma viagem. A que fizemos para a Grécia também. Nós fizemos juntos também. uma viagem para a Grécia, conhecer as ilhas gregas lá, um lugar muito bonito. Então a gente passou de navio, foi muito fantástico. Tivemos no Egito, Israel, fizemos Que bastante coisa. delícia, que maravilhoso. Isso é muito bacana. Por isso a saúde é tão importante, né? É. A gente pensar aqui. Um vício ou uma mania, tem algum? Sei lá, eu sou ansioso. 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 Isso daí eu acho que é uma mania, uma Tá ansiedade. sempre pensando ali na frente, Sempre com pressa? pensando na frente, com pressa. Hoje mesmo eu estava almoçando, minha esposa. Ei, você já notou que você está comendo muito rápido? Ainda bem que tem alguém ali que sinaliza. E você? Eu tô com uma mania agora mais recente aí, né?
duas manias. Uma é de carros clássicos, carros antigos. Que delícia. E acho que é bacana você preservar a história. Você pega. O Espírito adora carro, então ele que me ensina as coisas de carro lá, eu não entendo nada. Então, mas é legal. E a outra coisa estou colecionando moedas olímpicas, né? Nós vamos ter Olha. Olimpíadas agora de Paris, mas as novas Olimpíadas desde 1952 têm histórias muito bacanas, então eu tenho colecionado moedas olímpicas. Fantástico. Sua maior qualidade, seu Expedito? Não sei se eu tenho essa qualidade. Que falam aí, por exemplo, todo mundo fala que eu sou Rápido. E seu maior defeito? Maior defeito. Acho que é ser ansioso. Rápido também, né? Minha qualidade é meu defeito. E você, Adino, sua maior qualidade? Eu não sei, acho que eu sou humilde, sabe? Mas não porque, acho que o jeito da gente, como foi criado lá, né, a nossa fé religiosa, não sei, a humildade acho que é uma coisa que eu acho que é bacana, eu procuro sempre ser o que eu sou em qualquer lugar, né? Perfeito. E o seu maior defeito? Desculpa. O maior defeito, né? Acho que às vezes ainda eu fico irritado por algumas coisas que não deveria ficar, né? Acho que a maturidade da gente também tem que olhar para essas coisas, né? Entender que tudo é relativo, tudo passa, mas a gente fica sem querer, né? Você daí Depois... já bate uma raiva, às vezes você fala uma bobagem que não deveria ser dito naquele momento. Não então, acho que ainda, às vezes eu me deparo um pouco com essas situações, daí na reflexão, fala, pô, podia ser Imagina diferente. ele que é bonzinho, se depara com isso. Eu me deparo 100 vezes com isso no dia. Mais irritado do que ele, você já disse? Não, você acaba, tem coisas que, assim... Uma situação, por exemplo, tinha um mendigo dormindo em frente a uma obra nossa aí, né? Aí a vizinha foi lá e jogou água no colchão do vizinho, do mendigo, né? Uma situação, para que você precisa? Não basta você já ver a pessoa naquela situação. Uma situação dessa irrita a gente, né? Irrita. Então, não há, né? Então chega uma coisa que, poxa, se eu não posso ajudar a pessoa, não vou ajudar, mas também fazer mal de jeito complicar a vida dela, que já não é nada fácil, nenhum, né? Perfeito. De jeito nenhum. Tem fé? É um homem de fé? Eu sou um homem de fé. Sim, tem aquela música do Gilberto Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Muito bom. É isso aí. Tem fé? Eu acho que foi a fé que nos trouxe até aqui, né? Essa fé que a gente aprendeu lá no São Benedito. Que acompanha aí a trajetória de você. Eu acho que isso é muito marcante. A gente é cristão, a gente não fica, sabe, propagando. Acho que a ação tem que mostrar a fé que você proclama. Então, eu acredito numa fé com ação, né? Não adianta, eu faço minhas orações, mas a fé que eu proclamo tem que ser vivida no dia a dia, nas relações, cedo e fazer o bem, né? nas relações, em cada momento. Perfeito. Livro ou TV, seu Expedito? O que o senhor prefere? Eu, ultimamente, tenho preferido muito mais TV, principalmente o YouTube. Eu acho que o YouTube é uma coisa muito rica. Maravilhosa, né? Se você souber procurar, você acha o que você quiser, né? Tanto para o bem como para o mal. É uma questão de escolher direitinho. Então, tem muita coisa assim. Eu penso assim... Como é que a escola podia ser rica hoje, né? Quando você fala de qualquer assunto, você vai lá, você tem, né? Possibilidade de estudo. Quando nós fomos lá na Terra Santa, eu já conhecia a Terra Santa, porque assim, já tinha assistido no YouTube várias coisas, né? Então isso é muito legal. Eu acho que a TV, né? A internet propicia isso daí. Livro. Faz tempo que eu não vejo TV. Gosta de ler? Eu gosto de ler. Perfeito. Atleta ou sedentário? Não, eu ando... Nem lá, nem cá. Não, eu não sou atleta, mas eu ando todo dia uns 40, 50 minutos. Hoje mesmo eu já fiz a minha caminhada cedo. Tem que fazer, tem que ser cedo, porque senão depois você não consegue fazer. O dia consome.
Altino, Não sou atleta não, mas todo dia tento fazer algum tipo de de atividade atividade. física, né? Porque depois dos 64, o metabolismo muda e você se sente claramente assim se você deixar de fazer algum exercício, ficar Tudo bom. atrofiando tudo, então é complicado. Olha, com 50 e pouco a coisa já aperta, viu? Já Eu começa a falei complicar. isso para ele, como eu sou um pouco mais velho, falei, ó, com 60 a coisa piora. Começa, 65, aí eu vou dando os sinais para ele. já vai Eu já vou olhando, aprendendo. Eu vou dando os spoilers para ele, né? Sabe que eu tenho uma irmã, ela tem 8 anos a mais que eu. Toda vez que eu encontro, eu falo, viu, o que você tá sentindo? Já vai falando que tá ruim aí, porque eu já vou tentando prevenir por aqui. É. Ah, um pedido pro futuro. Se tivesse aqui uma lâmpada, a gente vai dar uma esfregadinha nela, vai sair aí um gênio. O que você pediria pro Eu futuro? quero impactar não 4.000 pessoas, 100.000 pessoas. E o senhor, esse pedido? Pedido pro futuro. Eu gostaria que esse país melhorasse, que tivesse menos fome, melhorar a educação das pessoas, cuidado com as crianças, né? A gente vê que é fundamental, como foi fundamental para mim fazer uma escola boa, né? Se essas crianças fizessem escola boa, né, as famílias pudessem ter convívio, porque nós tivemos essa oportunidade de conviver com o pai e a mãe, e o pai e a mãe era nosso ídolo, nosso respeito, nossa reserva moral, nossa reserva de tudo, né? Então, o pai e a mãe era gente simples, humilde, mas eram pessoas de muito respeito, eh, então, eu acho que isso falta, né? Então, Pedido. e cada vez mais você vê os meios de comunicação destruindo essa questão, a referência do pai, a escola. Então, isso é muito, muito triste. Pudesse definir em uma palavra, qual seria essa expedida? Se eu pudesse, Se definir uma palavra que defina Expedito Leoel Arena. alegre. Alegre. E você? Acho que é uma Cristão palavra Tavares? de gratidão. Gratidão por tudo que eu tive na vida, tenho. Gratidão. Amém. Vou pedir nome de pessoas para vocês, pessoas que já passaram pela vida de vocês, pode ser personalidades, pessoas daqui, pessoas de fora, pessoas que já se foram ou do convívio. Pode ser? Uma pessoa competente, Altino. Competente, eu acho que foi meu pai, porque fazer o que ele fez sem nada, né? Acho que ele foi muito competente. Com Uma as... pessoa, desculpa. Uma pessoa competente. Minha mãe, pelo sonho grande que ela tinha. Eu acho que minha mãe e meu pai, eu não diferencio os dois, porque eram de coisas totalmente diferentes, mas tinham um sonho os dois. Perfeito. Uma pessoa inteligente. O conselheiro nosso, é o Zé Luiz Fernandes, esse é amigo meu de infância, né? Sempre nos acompanha, inteligente, sempre faz as perguntas que a gente não sabe responder. Fantástico. Uma pessoa inteligente, Altino. Inteligente. A gente convive com muita gente inteligente, né? Graças a Deus. Mas eu diria assim, a gente tem um outro conselheiro, o Ricardo Omeni, eu acho que ele é muito inteligente. Fantástico. Bacana vocês poderem reconhecer isso publicamente, né? Imagina para essas pessoas. É. Um agradecimento. Quem o senhor agradeceria? Uma gratidão a quem? Ao Altino. Ah, que Altino. demais! Altino, uma gratidão, um agradecimento. Eu agradeço minha esposa, sabe? Acho que foi incondicional em todos os momentos, nas minhas fraquezas, incondicional. Perfeito. Um amor. Minha esposa. Essa é de tirar do coração. Ah, É isso aí. um amor. Meus filhos, Nayara, Natália e Natan. Perfeito. Um amigo. Como eu vou dizer aqui, eu vou Se falar não- o nome de um, aí Se não der o pra- outro se vai quiser ficar. passar, não tem problema. Se quiser passar, não tem problema. O Altino é meu amigo, assim, Pronto. bastante. O Zé Luiz é meu amigo, esse conselheiro é meu amigo. Eu vou citar uma pessoa, a esposa do Zé Luiz, que
A Marilce é minha amiga desde a juventude, então Olha, eu tenho amigos de longa data, né? que privilégio, né? Privilégio. Um amigo. Assim, acho que são aqueles que a gente, quando começou lá na infância, né, que marcaram muito. Então, Expedito, Carlos Buzo, Irineu, o Edson Steck, o Adilson, Suzete, são vários amigos, mas assim, daquela fase que a gente olhava o mundo de forma diferente e que a gente pode falar, esses são amigos Amigos mesmo, mesmo. né? E quem tem amigos tem tudo, né? Eu vivo com essa Sem dúvida. frase aqui. É. Bom papo. Bom papo. É, Bom papo. Os nossos franqueados têm bom papo, Olha que delícia. porque eles sempre trazem algumas coisas assim que aperta a gente. Assim, os Abre os nossos olhos de franqueados vocês são bom também. papo, bom papo. Bom papo, vocês pedem. O Paulo Mensetti é um amigo que eu vejo pouco, mas sempre está com as ideias assim boas, uma conversa descontraída, Bom de conversar. bom de conversar, joga a conversa lá para outro lugar onde a gente às vezes não pensa para um hemisfério que você não está esperando, entendeu? Fantástico. Senhor, eu vou pedir licença para vocês um minutinho para agradecer aqui os nossos patrocinadores. É graças a empresas visionárias como essa que se solidarizam com o nosso projeto e nos ajudam a manter toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer o seguinte: essas empresas que eu vou falar para vocês, eu confio, são empresas que eu conheço, que fazem parte da minha vida, por isso que eu tomo a liberdade de recomendar a todos vocês. Então, meus sinceros agradecimentos a 2M Brindes Impressos, a Betec Rio Claro, BNI Master Team, Bolo da Madre, Casa do Construtor, Contato Materiais para Construção, Educando Campeões, Feira das Pretas, Gabriela Lourenço, mentora, Inova Enterprise Consultoria, Instituto Ferreira, Karen Massoterapia, Madureira, Bar Música e Gastronomia, Mari Bagatin Acessórios, Minas Tintas, Mr. Kit Moda Masculina, Na Cadeira da Ju Estúdio de Beleza, Ótica Iricura, Programa Bilíngue do GG, Restaurante do GG, Kênia Segal Psicóloga, Refonseca Hipnoterapia, Refriarc, Scubitec Celulares, Escopo Treinamentos, Sicredi Espaço Dexis, Silvio Barbeiro, Solo Revestimentos, Talk Link e Tessari Gourmet. Todos vocês, meu muito obrigada. Muito obrigada a vocês também. Quero Quanta pedir gente bacana, hein, Mariângela? Olha como privilégio. Rio Claro tem gente competente, gente que sabe fazer as coisas, hein? Não é? Parabéns a todos esses Esses empresários. empreendedores, empresários, né? E a gente está celebrando Rio Claro, tem que celebrar esse pessoal que faz a coisa acontecer, né? Eu falo que 84% dos empregos são gerados por esses pequenos e médios, né? A gente tem que realmente dar muito valor, por isso que é um propósito de vida Que são fomentar verdadeiros negócios. heróis, porque são capazes de se indignar diante de uma situação e de propor um diferencial, um atendimento, alguma coisa diferenciada, né? E encontram, né, todos os obstáculos possíveis, desde a burocracia, desde a falta de dinheiro, incentivo. Então, empresário realmente é um herói, É um herói, eu um concordo com o herói. senhor. Ele tem assim, o maior orgulho. Eu sempre digo o seguinte: uma cidade forte tem que ter uma imprensa forte. E os empresários que entendem isso e valorizam a imprensa da sua cidade, eles estão ajudando não a imprensa por si só, mas a cidade, porque uma cidade que não tem um jornal forte, que não tem uma imprensa forte, não tem o poder público questionado, não tem transparência, né? Então a gente tem um papel importante. Eu sou muito grata, muito obrigada a vocês que também nos apoiam aqui. Tenho muita gratidão a todos esses empresários. Bom, quero pedir para vocês, então, um conselho. Por favor, começar aqui, Claudine, um conselho para quem está nos assistindo e está aí em busca do tão sonhado sucesso, seja como um empreendedor, seja como um profissional liberal ou um funcionário. Na vida a gente não consegue fazer nada sozinho. Se cerque de pessoas boas, melhores que você. Fantástico. Seu Expedito, um conselho para quem está nos assistindo. Nunca desista dos seus sonhos, né? Quando você tem um sonho, às vezes não dá certo na primeira coisa. Você tem que, como nós, a gente começou um material de construção e acabou saindo na locação. Quase sempre
você vai começar de uma maneira e terminar noutra. Então, fique atento a isso daí. Nunca vai ser aquilo, porque quando você idealiza, né, quando você tem a sua inspiração, né, é totalmente diferente, porque você vai ter que transpirar muito e vai sair no outro lugar. Perfeito, muito obrigado. Quero finalizar pedindo então as considerações finais, começar aqui pelo seu expedito, para a gente encerrar, dar um tchau aí para o pessoal de Rio Claro. Nesse dia especial, né, dia de São João Batista, né, pedir as graças do santo para que proteja todo mundo aí e as pessoas, né, que, vamos dizer, ajudem umas às outras, isso é muito importante. A gente está vendo lá a questão do Rio Grande do Sul, não é? Mas não é só no Rio Grande do Sul que precisa de solidariedade, né? A gente precisa aqui, vizinho da casa da gente, tem tanta gente precisando, e às vezes não é dinheiro, às vezes é tempo. Quantas pessoas, nós, quando jovens, íamos muito em asilo, casa das crianças, a gente tocava violão, fazia. Então as pessoas precisam muito dessa solidariedade, precisam muito de visita. Tem gente que reclama que não tem o que fazer, vai fazer visita para os outros, né? Você Sensacional. vai ver que a sua vida vai melhorar. Maravilhoso, muito obrigada, Rotino. A gente tem uma frase exposta lá na entrada da nossa empresa, que é: sonho que se sonha junto é apenas um sonho. Mas sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas sonho que se sonha juntos vira realidade. A gente tem certeza disso. Que precisa das pessoas. Senhores, muito obrigada pela presença, por esse presente de aniversário para Rio Claro e esse presente para nós aqui do Diário do Rio Claro, aqui do História de Sucesso. Prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada a Tuane e a Gabi aqui na parte técnica, a Júlia que nos apoia aqui. E quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. História de Sucesso volta na próxima segunda-feira, às 19 horas, mas amanhã eu espero você às 8 da manhã, ao vivo. Um ótimo dia e até lá.